Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Êxodo. Damos prosseguimento agora ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, no livro de Êxodo, sendo que temos já estudado o Gênesis, e o nosso propósito é termos a continuação de todos os livros da Bíblia, livro por livro, até chegarmos ao livro de Apocalipse. Temos estudado por último o capítulo 12, com a última praga com que Deus feriu a terra do Egito, a morte dos primogênitos, mas ao mesmo tempo ali temos relacionada a realização da Páscoa, aquele ritual, aquela cerimônia que o Senhor ordenou para o seu povo, para que lembrassem sempre da passagem da destruição na terra do Egito, mas com o livramento do povo de Israel, porque estavam executando a Páscoa, o cerimonial que tratava do sacrificar do cordeiro, assá-lo em fogo, comer com ervas amargas, pães asmos, e isso à noite, na mesma ocasião em que viria a mortandade na terra do Egito. E assim vemos o povo de Israel sendo livre, sendo impelidos para saírem rapidamente da terra do Egito, o povo egípcio em pavorosa. Eles saem apressadamente do Egito. Quando se completava 430 anos do povo de Israel na terra do Egito, conforme Deus tinha avisado Abraão no capítulo 15, do estudo que fizemos em Gênesis. E agora a continuidade no capítulo 13. E temos o Senhor falando a Moisés uma primeira ordem, que encontramos no verso 2, quando diz: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Esta era a ordem. O primogênito de homens e animais seria do Senhor. E no particular, fazendo isso constantemente, aconteceria que no futuro os filhos estariam indagando sobre isso. Aí vamos para o verso 14. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte dizendo que é isto, dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Paremos um pouco. O que significa esta ordem de Deus? Todo primogênito é meu. É uma figura, vamos dizer assim, no sentido de que o Senhor Deus resgatou a todos ali da terra do Egito, em particular, digamos, os primogênitos. Então, se o Senhor resgatou-os, são do Senhor, aqueles que Ele resgatou. A vida pertence ao Senhor, ou seja, a vida dos resgatados pertence àquele que resgatou. Então observe bem que foi como que, morrendo o cordeiro, aqueles pelos quais o cordeiro morria passavam a pertencer ao Senhor. E lembrando que o cordeiro é Cristo Jesus, então Deus deu seu Filho unigênito
que morreu por nós, mas a nossa vida resgatada da destruição, de direito, pertence a Deus. É a palavra que temos em Coríntios, quando também diz: o amor de Deus nos constrange assim. Se Ele deu a sua vida por nós, então a nossa vida não pertence a nós, pertence a Ele que morreu por nós. Aí vem outras palavras cooperando com essa, quando diz que pertencemos a Deus, fomos comprados por bom preço, ninguém vive para si, e tanta coisa mais que nós vemos nas Sagradas Escrituras. É de direito que a vida dos primogênitos seja do Senhor, mas lembremos, não é só dos primogênitos, é de todos nós. A simbologia é essa: a nossa vida pertence a Deus. No caso, para ficar bem grave, de que pertence a Deus, os animais eram sacrificados e levados como sacrifício ao santuário, ao altar de Deus. Mas quanto aos homens, na verdade isso deve acontecer, não no fato da morte física, mas da renúncia de si mesmo, para que a vida seja totalmente de Deus e ninguém viva a sua vida. Como Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então esse assunto do resgate, todos os primogênitos dos animais pertenciam a Deus. Os animais puros eram sacrificados, levados ao altar. Os outros também eram degolados, mortos. A vida pertence a Deus, a não ser que fosse resgatado como um animal limpo. Aí poderia usar aquele animal, mas seria santificado ao Senhor ainda. Agora os homens, na simbologia, continua sempre a substituição. Alguém no lugar, alguém no lugar. Mas se vive, não deve viver para si, porque a vida não lhe pertence, pertence a Deus. Este é o assunto, é a máxima que encontramos no fato dos primogênitos pertencerem ao Senhor. E o Senhor exige isso, exige a nossa vida para Ele. Continuando, nós temos o verso 17, dentro das colocações que foram feitas por Deus a Moisés, ou nas suas atuações. Deus tirando o povo de Israel da terra do Egito. Observem que não escolheu o lugar mais rápido, mais simples, mais direto, mais perto. Deus escolheu outro caminho. Uma das razões está escrito no verso 17, quando diz: aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. O que significa isto? Indo pela terra dos filisteus, haveria guerra, o Senhor estaria como que desbravando todo o caminho, levando o povo à frente para chegar à terra prometida. Mas em meio à luta, à guerra, esta é uma forma de se dizer. Por outro lado, entendamos que quando Deus nos tirou do mundo, observe vocês que alguns tiveram alguma luta, alguma dificuldade, mas outros não tiveram. Ou a dificuldade que existia nem chegaram a perceber, porque Deus foi como que cercando, protegendo. Isso significa, na verdade, que Deus, nessa travessia dessa vida nossa, só nos permite a luta que nós suportamos de fato, e não aquela que seja superior, dentro da realidade que nós estamos numa guerra de ordem espiritual. Quem se declara pelo Senhor pode saber, se coloca como contrário às trevas, contrário ao mal, e aí a luta é espiritual, mas ela só vem na medida em que nós de fato suportamos. Por outro lado, entendamos que não era com os filisteus que Deus tinha feito um trato com Abraão, de lhe dar a terra dos filisteus, mas a terra dos cananeus, heveus, perizeus, gigazeus e outros mais. Aquela terra não pertencia mesmo, então não era para passar por ali,
que naturalmente haveria toda essa contenda e Deus teria que tirar um povo que não estava dentro do seu projeto também, retirar dentro daquela promessa feita a Abraão. Mas continuemos um pouco mais. O verso 18 diz: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Mais à frente, verso 19, faz menção aos ossos de José. José, há muito tempo atrás, tinha dado ordem: não deixarás os meus ossos nesta terra. Deus certamente vos visitará e levareis os meus restos mortais para a terra que Deus prometeu dar-nos. Aí está uma questão de fé de José, a certeza de uma visitação de Deus e do povo ir para uma terra que de fato seria deles. O povo, nas suas gerações seguintes, guardou isso e cumpriram, levando os ossos de José. Mais um pouquinho. Verso 20. Assim partiram de Sucote, no Egito, e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Paremos. Acho interessante este aspecto. Na visão geográfica da situação, a caminhada para a terra prometida seria rápida e no sentido norte, quase que nordeste, mas atravessando tão somente o deserto do Sinai. E Deus coloca o povo à entrada do deserto, como que para contornar toda a península, a região do Sinai, fazendo um caminho longo, afastando-os, como dissemos, dos filisteus e indo para a terra prometida. Mas Deus para ali. Ainda temos algo que Deus vai fazer daqui a pouco e o que estaremos falando. Mas chama atenção para isso. A presença de Deus com o povo não foi só no deserto. A partir do momento em que eles saíram da terra do Egito, já era com eles a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Não foi só no deserto, como muitos entendem, lá no deserto, lá no Monte Horebe. Não, foi desde a saída da terra do Egito. A partir do momento em que nós aceitamos a fé em Cristo Jesus e que espiritualmente já deixamos o Egito, a coluna de fogo, a coluna de nuvem estará certamente conosco, tem estado conosco. E um dos aspectos espirituais que a palavra diz em Efésios capítulo 1 e verso 13, que quando aceitamos Jesus pela fé, abro parênteses outra vez, saímos do Egito, pronto, e já recebemos o selo da promessa, o penhor do Espírito Santo. E o Senhor para nós, o seu Espírito para nós, é como coluna de fogo, é como coluna de nuvem, nos guiando em toda a nossa jornada. Basta aceitar Jesus e a presença de Deus se faz notória em nossa vida. Continuando mais um pouquinho, vamos entrar no capítulo 14 de Êxodo. Como dissemos, eles estão à beira da entrada do deserto. Era só numa região seca, em que não havia empecilho algum, caminharem para a frente. Mas diz a palavra, no capítulo 14, que houve uma ordem de Deus. Leiamos o verso 2. Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então, verso 3, Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou.
É Deus quem provocou uma situação. Existe, como disse, uma passagem por caminho seco, por terra, do Egito até Canaã. Já estavam como que na entrada do deserto. Deus faz eles voltar e entrar por um caminho como que errado. Pronto. Ficar numa região em que estava o mar à frente. Em vez de seguir, voltaram. Ficaram presos com o mar à frente. Logicamente, como Deus previu, o faraó disse: estão perdidos, estão sem direção, não conhecem o caminho. E por que nós deixamos ele embora? E faraó tem a intenção agora de ir recuperar o povo como seus escravos. Pronto, é isso que Deus queria que acontecesse, para tirar para sempre o temor do povo de Israel, do Egito e de Faraó. E assim, acontece que Faraó, percebendo isso, ajunta todo o seu povo, seus carros de guerra escolhidos, e enfim, todos os carros mais que tem no Egito, e parte naturalmente um grande exército ao encalço daqueles que antes eram seus escravos. E diz a palavra no verso 9: e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó. Se são todos os cavalos e carros de Faraó, lembrando que o Egito era uma grande potência, então que exército saiu então ao encalço do povo de Israel? Continua. E os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E disseram a Moisés, agora vem o povo com a reclamação: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo já começa com a reclamação ou murmuração. A fé parece que não estava ainda com o povo. E observe quantos sinais, quantas maravilhas Deus já tinha operado. Só as pragas foram 10. Os sinais dados por Moisés, mais 3. E agora tudo isso, reclamando, não crendo em Deus, que já fizera tanto. Bom, Moisés diz para eles nos versos 13 e 14: não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor, que hoje vos fará, ou o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Observe, irmãos, que eles não estão tendo fé. E Deus não reclama esta fé. Não reclama ainda. Na extensão da misericórdia de Deus, Deus dá um sinal, muitos sinais, mais sinais, e não está cobrando nada. Já era tempo do povo já estar crendo, confiando em Deus, mas continua essa dureza de coração. E Deus responde ao clamor de Moisés, dizendo: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Simplesmente continua a caminhada. Agora, do verso 19 desse capítulo 14 em diante, temos o que acontece, como que Deus dá o livramento para o povo de Israel. Primeiramente, Deus envia um anjo com o seu poder, com a sua capacidade, e isso mediante o que Deus facultou, e faz com que haja como que uma nuvem separando o povo de Israel dos egípcios, de tal forma que para o outro lado era como que escuridão, e para o povo de Israel era claridade. E assim um não chegava ao outro, havia esta separação, trevas para um lado, luz para o outro.
E isso toda uma noite, em que então Deus vai operar a saída, o escape. Diz a palavra, no verso 21, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E o 22 diz, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. O que Deus fez? Um vento, soprando, foi secando aquela região de mar, as águas foram minguando naquele local, secou tudo e o povo foi atravessando a pé enxuto. Muitos entendem que foi como muros à esquerda e à direita. Não foi assim. Simplesmente Deus secou o lugar da passagem. O fato de dizer muro à esquerda e à direita é que continuou o mar para a esquerda, continuou o mar para a direita. E ali no meio estava seco. Não foi uma questão de abrir o mar e ajuntar-se a água em montes de um lado e outro e ficar como que um caminho fundo entre águas. Não, simplesmente Deus secou o leito e passaram daquela forma. Deus poderia fazer uma muralha de 1 quilômetro de altura, muitos quilômetros de altura de água. Em Deus não há dificuldade. Mas o sentido do vento, da forma como Deus fez, é uma forma quase que natural. Só sabia que Deus estava operando quem estava atento. Quem não estava atento foi sorte. Achamos um caminho. Na nossa vida, muitas vezes Deus faz milagres, mais milagres. Se nós não estivermos atentos, fica como um acaso. Precisamos ver e reconhecer o braço de Deus na nossa existência. E assim o povo passa. Passando o povo, Deus dá ordem que se feche o mar na oportunidade certa, em que Faraó com seus exércitos, agora sim, depois de passarem toda uma noite sem um encontrar o outro, a nuvem naturalmente saiu, Faraó viu o terreno aberto à frente, o povo lá longe, quantos quilômetros, metros tinha esta extensão de mar que Deus secou, não sabemos, mas deve ser algo longo, porque diz a palavra que entrou todo o exército de Faraó no encalço do povo de Israel, e lá no meio o próprio Deus interviu também, quando diz a palavra, verso 25, podemos ler o 24, e aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor Deus, por eles peleja contra os egípcios. Mas já era tarde, já estavam no meio daquele braço seco de mar e as águas cobrem, pronto. E quando outra vez Israel vê os egípcios, já não os vê mais vivos, mas como mortos. Verso 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor Deus mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Creram por um pouquinho de tempo. Quantas vezes acontece isso? Na hora do livramento de uma obra que Deus faça em nossa vida, parece que a nossa fé fica maior do que a semente tão falada, mas passa rápido. Entretanto, vamos continuar dentro do texto, na sequência que temos aqui. O capítulo 15 é que vai mostrar que alegre por aquele livramento, que agora não tem mais quem persiga Israel.
O Egito está totalmente arruinado, aniquilado, enfraquecido. Todo o seu exército foi destruído. Não tem o que temer do Egito, nem daquilo que se opõe ao povo de Deus, aqueles que querem ir ao encontro de Deus para servi-lo. Continua hoje. Nada tem poder de reter aqueles que vão na direção de Deus. Nada. O que acontece muitas vezes é que alguém só no impacto de uma dificuldade preferem voltar atrás. Mas se perseverarem no caminho, vão ver que as perseguições, as enfermidades, tanta coisa contrária que nos aparece nesta vida, não são suficientes para nos tirar da caminhada com Deus até chegar à terra prometida, de forma nenhuma. Continuemos mais um pouco. Moisés canta ao Senhor. Verso 1, temos o cântico de Moisés, quando ele diz: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E vamos ler mais alguns versos selecionados desta mensagem cantada por Moisés. Quem canta é Moisés. Verso 2: o Senhor é minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Observem nesse verso 2 o aspecto de habitação. Morar com Deus, fazer lugar que Deus possa morar conosco. Lembremos que isso vai sair daqui a pouco, mas Moisés já cantou como um profeta. Preparar para Deus uma casa. E lembremos que a casa que Deus quer morar é o nosso corpo. Somos chamados para sermos templo, morada, habitação, tabernáculo de Deus, morada do seu Espírito. Por isso nós temos que preparar esta casa, que é o nosso corpo, para Deus de fato habitar. Aí está o servir a Deus mesmo, o reconhecer como Deus totalmente em sua vida. Se queremos um Deus fora da nossa casa, nós não estamos de fato tendo a Ele como Senhor, Deus da nossa existência. Deus quer ser bem perto, tão perto, que Ele quer ser achado em nós. Continua o cântico, verso 3: o Senhor é varão de guerra, o Senhor. No caso, essa palavra Senhor pode ser Jeová, que significa eu sou o que sou. É o seu nome, termina o verso 3. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Verso 11: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Vejamos os versos 14 e 15. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Ou seja, o nome do Senhor conhecido por todos aqueles povos e também temido. E o verso 17 e 18 diz a respeito do plano de Deus: tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Este é o cântico de Moisés. Este é o cântico de Moisés. Quando Moisés faz este cântico, então entra a participação de Miriam e das demais mulheres, o que está descrito no verso 20 e 21.
Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Só uma colocação aqui. Muitas vezes, quando as pessoas falam que Miriam cantou, usam outras palavras. Só o Senhor é Deus e outras coisas mais, que são, na verdade, palavras de outra ocorrência. Mas o que Miriam cantou está no verso 21. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Observem que aqui fala de dança, que muitos têm a dança como algo proibido. Sim, no sentido da dança que o mundo usa. Porque qual é a dança do mundo? Por acaso não é a dança sensual? Não é a dança dentro de um ritmo com outros louvores ou com outras intenções? Agora, quando alguém se alegra na presença de Deus, naturalmente até essa dança deve ser muito especial e não no sentido da forma da dança do mundo. Nunca vamos entender isso se nós não tivermos compreensão do que é a santidade de Deus e a liberdade que há no Espírito de Deus. Aí que está a diferença. O louvor, a dança a Deus tem que ser diferentes da dança e do louvor ou do cântico que o mundo apresenta no seu costume. Lembremos que mais tarde vai ser falado que Davi também dançou. Então é alegria, expressão, de alguma forma. Alguns hoje, até no meio evangélico, estão usando alguma dança, em algum momento, até mesmo de um período de culto a Deus. Mas vamos ter cuidado. Se a santidade do Senhor não for resguardada, se a apresentação não atrair mais para aquele que faz ou para o seu corpo, então Deus não está no negócio. É isso que precisamos estar entendendo. Continuando, vamos mais à frente. Desta passagem do Mar Vermelho, verso 22 diz que eles são conduzidos por um caminho de 3 dias pelo deserto de Sur. Já estão na península de Sinai, no chamado deserto de Sinai, que é uma região longa, numa região específica, Sur, e não acharam água. Diz a palavra. O que acontece? O povo murmura. Chegam a Mara, o nome Mara, falando de amarga, porque a água que acharam era amarga. Murmuram para Moisés: que havemos de beber? Verso 25. E ele, Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Observe a palavra provou. Saindo do Egito, após um prodígio que Deus abriu águas, o mar, na frente deles, livrando-os de um mais poderoso exército de então, o pessoal reclama que a água está amarga. Quantas vezes na caminhada do Evangelho se para diante de situações assim? Não é só Mar Vermelho, às vezes a água está amarga, mas observe que Deus tem solução em todo tipo, e ninguém vai seguir essa receita, é só lançar uma madeira na dificuldade, na água que vai ficar doce. Não, o sentido aqui pode ser também figurado. O lenho, aquilo que era amargo, na verdade o Senhor levou sobre si, e nós finalmente ficamos com o doce. Quem na verdade pagou todo o preço da nossa redenção foi o Senhor. Nós pouca coisa fizemos, melhor dizendo, nada fizemos. O pouco que participamos é por graça dele mesmo.
Ele nos fazendo participantes dessa mesma luta e depois a vitória. Mas quando diz provou, essas situações adversas que aparecem não são obstáculos. É Deus mais uma vez mostrando ao povo qual é o Deus que Ele é. O que nós precisamos conhecer. Assim que no verso 25, melhor dizendo, no verso 26, se diz, Deus falando com o povo: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sará. Então vieram a Eli, e ali havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Pronto. Mara, águas amargas. Mas Deus fez isso para outra vez provar o povo depois. Se ouvires a minha voz. Observe que agora Deus deu um toque. Se ouvires minha voz. Lá no Mar Vermelho Deus não falou nada da murmuração que fizeram. Aqui Deus já colocou uma palavra. Se ouvires, atentos à voz do Senhor teu Deus. Continuando, capítulo 16, o povo continua na caminhada também. Chega a um deserto, uma região no Sinai chamado Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo. Isto mostra que o povo caminhou um mês. Já está um mês no deserto. E chego a esta região. Mas nesta ocasião, um mês de caminhada, no deserto, a despensa esvaziou. Se carregar algum alimento consigo, acabou. O que tinham trazido de provisão, termina. Pronto. E vem a murmuração nova. Fome. Que havemos de comer? Aí é quando eles usam aquela expressão que está no verso 3, tão conhecida. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor. Observe esse aspecto, nem é dos egípcios mais, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tem tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Mais uma murmuração. Deus não tem jeito? Ninguém espera na providência de Deus? Somente murmura toda vez que há uma dificuldade? Aí o verso 4 se coloca: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Mais uma vez Deus cria uma situação, é Ele, Deus, que faz isso, para provar o povo. Em que o povo está confiado? É nele mesmo, Deus? Para nós entendermos, a nossa caminhada nessa vida tem que ser de confiança contínua em Deus. Se houver alguma coisa em nós que Deus perceba que o nosso apoio não está nele, Ele vai descalçar-nos. Pode estar certo. Nós precisamos aprender que aquilo em que nós estamos escorando não vai nos segurar. Ou nós nos apoiamos em Deus, ou então, outra vez, seremos descalçados. E assim é o que estava acontecendo. Deus vai dar ordem sobre o alimento. Mas as explicações vêm a seguir. Verso 8. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, porque quem somos nós
as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Irmãos, estão entendendo isso aqui? Quantas vezes nós reclamamos do obstáculo, ou reclamamos de alguma liderança, mas na verdade a nossa expectativa e esperança tem que estar em Deus. É quando Moisés diz: quem sou eu? Quem é Arão? Quem somos nós? A murmuração é contra Deus. Pronto, continuando, verso 10. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Mais uma murmuração, uma situação crítica. O povo não merecia coisa alguma, e a glória de Deus, entretanto, se manifesta. Observe que a glória se manifestou, não é para o povo se alegrar, não. É para o povo saber que Deus estava presente e também temê-lo, porque tinham murmurado contra ele. Precisamos ter cuidado, mas muitas vezes Deus opera alguma coisa em nossa vida, há prodígios, há profecias, e muita gente acha que Deus está abençoando. Às vezes Deus aparece, apresenta para criar o temor. Não podemos escorar no fato que Deus se fez presente, milagre aconteceu, não sei o que lá mais, como que aprovando. Às vezes Deus interfere mostrando que é poderoso, mas nem sempre quer dizer que esteja conosco. Precisamos diferenciar uma coisa da outra. Jesus fez tantos milagres, mas na hora quem o seguiu mesmo, vemos quais foram os que o seguiram, muito pouco. Cadê as multidões que foram curadas? Deus foi ao encontro, abençoou. Disseram, daquela forma, por exemplo, glória a Deus, um grande profeta se levantou entre nós. Mas Deus não era com eles, e eles também não eram daqueles que criam e serviam a Deus. Então a glória apareceu no deserto, a primeira vez que viram a glória de Deus. Observe que esta glória não é a nuvem de fogo, nem a coluna na nuvem. Não, é somente glória de Deus. De que forma? Não sabemos. Continuando, no verso 12, Deus fala com o povo, naturalmente através de Moisés. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando se diz entre as 2 tardes, quer dizer a tarde de um dia, chegando já o período da noite. Nota que devemos sempre estar tendo em conta, para o povo de Israel, a distribuição do dia segundo Deus não é às 24 horas que inicia o novo dia terminando o outro. É ao pôr do sol. Termina um dia e começa o outro, conforme o estudo já fizemos lá no capítulo 1 de Gênesis. A nossa vida pode começar em trevas, o nosso dia pode começar em trevas, mas o projeto de Deus é que termine em luz. Esta é a realidade de sempre. Voltemos ao que Deus está dizendo. À tardezinha ou entre as tardes, terminando um dia e começando o outro, guarda essa expressão, entre as tardes, vocês vão comer carne. Mas no outro dia de manhã é só pão. Deus daria o pão do céu. Aí vem a palavra que diz, verso 13: aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Um orvalho diferente, em pleno deserto. E vamos ver o que está acontecendo nesse orvalho. Diz a palavra no verso 14: levantando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram os outros: que é isto? Porque não sabia o que era. E disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer.
Continua. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme que pode comer. 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Pronto. Aí está o pão. Coisa miúda. No campo, ao subir ao orvalho da terra. Mas diz a palavra que esquentando o sol, aquilo se derretia. Mas o povo colhendo, iria colher e colheriam 1 gomer. 1 gomer, segundo algumas medições, porque são medidas de um passado longínquo, difícil para nós dizermos hoje o que significa, seria em torno de, a maioria dos autores diz, 1,7 mais ou menos litros, quase 2 litros. Outros chegam a dizer que até que vale um pouquinho mais, até 3 litros. Então imagine a gente colhendo uma vasilha de 2 a 3 litros de maná. E daquilo, como uma farinha, se fazia bolos, frituras, etc. Era a alimentação do povo no deserto. Continua a palavra a dizer, mais um pouco. Verso 17 e 18 é ensino para nós. E os filhos de Israel fizeram assim. E colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Aqui tem ensino importante para cada um de nós. Não precisamos invejar ninguém, cobiçar coisa de ninguém, porque o que temos recebido é suficiente. Uns mais, mas não sobra. Uns menos, mas não falta. Tudo está distribuído por Deus. Aí Deus tem que fazer os milagres dele também. E faz. Mas o caso é que Deus provê toda a nossa necessidade. Sempre Deus vai prover as nossas necessidades. Se alguém descansar em Deus, não precisa olhar o outro com uma forma indevida de inveja, entrar em contenda, entrar numa corrida de cobiça para ter mais, para conquistar que nem o outro conquistou. Viva a vida calma, porque de Deus vai vir o suficiente, sempre. Continuando, temos que lembrar da palavra que Deus disse. Deus deu a carne antes, é a primeira vez que Deus provê carne para eles no deserto. Observe que eles não pediram carne, eles pediram comida. Deus deu carne, mas avisou, carne é só hoje, amanhã, a partir de amanhã é só pão, o pão descido do céu. E foi então a prova que se segue. Eles deveriam colher cada dia a porção do dia e comer naquele dia, não poderia deixar para o outro dia. Se alguém colheu, falou assim, não sei se amanhã vai ter, então vamos guardar um pouquinho, vamos fazer hoje. O que guardaram para o dia seguinte, cheirava mal, dava bicho, não aproveitava para nada. Já é mostrar que não estavam crendo no Senhor, porque a ordem era, a cada dia virá o pão. De um dia não pode ficar para o outro. Também era desobediência. E assim aconteceu. Mas observe a vida de milagres que o povo vivia no deserto, que Deus disse, no 6º dia da semana, vocês vão colher porção dobrada. Naturalmente, teria que ter à disposição uma quantidade maior, uma facilidade por Deus, para conseguirem porção dobrada, porque no 7º dia não haveria pão no deserto, de forma nenhuma. Mas o que colhessem dobrado no 6º dia da semana seria suficiente para o dia seguinte. E passando de um dia para o outro, não cheiraria mal, não daria bicho, estaria normal para ser comido. Observem a forma de milagre. Muitos querem dizer na ciência, que esse maná é coisa natural do deserto daquela época, a gente não conhece hoje, mas era normal. Tá bom, não sei que normal é que toda sexta-feira caía 2 vezes mais e no 7º dia não tinha nenhum.
Quero que eles me expliquem isso aí. E isso por 40 anos no deserto. A obra de Deus é por milagre. Os homens querem tornar a coisa comum. Ainda que até os nossos olhos possam parecer comum, o nosso dia a dia não é comum, é milagre. Até o ar que respiramos é providência de Deus. Ainda que pareça tão natural, mas é providência de Deus. Vamos reconhecê-lo de fato em tudo. Naturalmente, no meio do povo havia os desobedientes, como já disse, que sempre queriam fazer alguma coisa, em cuidado de si mesmo, esquecendo da providência de Deus. Houve quem, no 7º dia, saísse pelo campo para procurar o maná, e não acharam nada. E quando então, o verso 28, Deus diz a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Deus deu toda a ordem, todas as explicações, e o povo tornava a procurar um jeito para se precaver, se prevenir, esquecendo da providência de Deus. Continuemos em frente, capítulo 17, caminhada no deserto é longa, muitos fatos, muitas ocorrências, e agora no capítulo 17, vai mostrar que o povo de Israel saiu na sua caminhada e acamparam-se num outro lugar, chamado Refidim, e ali agora não tinha água. Não tem água. O que fazer? Não tem água. Verso 2 mostra que o povo outra vez murmura, contende com Moisés, porque diz assim: então contendeu o povo com Moisés e diz: dá-nos água para beber. E Moisés lhes diz: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Verso 4, olhem a expressão que Moisés diz: e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Ou seja, mostrando que a contenda com Moisés não era só uma palavrinha: Moisés, não temos água, queremos água. Parece que o negócio chegava a uma discussão, uma cobrança, e o negócio apertando Moisés. E Moisés chega e diz: Deus, vão me apedrejar daqui a pouco. O povo apertando Moisés, como se fosse ele o responsável e ele fosse dar providência. Não estão olhando Deus, não estão enxergando Deus, ainda que já viram tantas maravilhas que Deus fez anteriormente. Continuando, no verso 6, Deus dá a instrução para Moisés subir a um certo lugar, diante da presença dele no Monte Horebe, e ferir a rocha com o cajado, a vara que tinha em sua mão. E isso trazendo para lá, para aquele local, todos os anciãos de Israel, como testemunha do povo. Nessa pedra, nessa rocha, Moisés obedece, fere, bate na rocha, e a rocha dá água. Observe que uma primeira vez Deus deu carne. Esta também é a primeira vez que Deus faz sair água da rocha. E Deus não cobra nada. A murmuração do povo, Deus não está cobrando. Deus está sendo o quê? Paciente, suportando o povo em suas murmurações, em sua descrença. Aquilo não agradava a Deus naturalmente, mas Deus estava suportando. E seguia-se em frente. Mas aquele lugar ficou como marca. Verso 7 mostra que aquele lugar, que antes se chamava Refidim, passou a ser chamado também Massá e Meribá, porque ali o povo contendeu com Deus e tentaram a Deus. Está Deus no nosso meio? Falta água. O que Deus vai fazer? Seria algo assim: Massá e Meribá, contenda com Deus e tentar a Deus. Continuemos. Na continuação desse capítulo 17, verso 8,
se apresenta a questão de guerra no deserto. No deserto estão os amalequitas, que seriam parentes, povo parente da nação de Israel. Mas, em vez de considerar o parentesco, a amizade, a fraternidade, vem com guerra, ataca o povo. Pronto. A batalha é ordenada, existe o combate. E Moisés entra na oração, na intercessão para o povo, estendendo as suas mãos para o alto, como um clamor a Deus, numa ligação com Deus. E quanto estava assim, a batalha estava a favor de Israel. Mas cansando ele com os braços levantados, caindo os braços, o povo estava perdendo a batalha. Foi quando Arão e Hur perceberam isso, e cada um se colocou ao lado de Moisés, estendendo a mão e dando providência também para que ele não se cansasse ficando em pé e estivesse assentado. E segurando as mãos então de Moisés, Arão e Hur, o povo de Israel tinha vitória em tudo aquilo, em toda aquela peleja, e diz que isso até o sol se pôr. Quanto tempo Moisés ficou assim, com as mãos levantadas? Mas aí está a providência de Deus desta forma. E aqui está para nós mais uma lição. Não adianta contender, né, sim, irmãos? Com os que lideram e tudo mais. Existem tantas pessoas à frente de departamentos para todo lado, que cada um precisa é de uma mão que ajude. E não contenda, não cobrança, mas de ajuda. Observe que Arão e Hur representam líderes no meio do povo. Mas a função dos líderes não é contender com o que está à frente. É o quê? É cada um ajudar, fazer a sua parte para que a vitória seja de todas. Esse é o sentido certo no meio do povo de Deus. E aí não é só esperar um ou outro. Cada um de nós pode ser para com o próximo, para com o seu irmão, o seu Arão, o seu Hur. Ou cada um sendo intercessor, será o Moisés no meio do povo também. Esta é a grande honra que nós temos no meio do povo de Deus, que cada um é ouvido por Deus, não como naquele passado, só Moisés falava com Deus. Todos nós podemos falar. Então sejamos Moisés. Ou se não for Moisés, seja o Arão ou seja o Hur. O que é importante para a vitória ser de toda a igreja. Verso 14, considero muito bonita esta colocação aqui, porque nos dá o entendimento. Quando disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. O que eu estou destacando? Não é a condenação de Amaleque, é o livro. Esse registro que nós temos, alguns desses registros são por ordem direta de Deus. Escreve. Foi Deus quem teve primeiro cuidado de que palavras registradas num livro viessem chegar a nós como testemunho para nós de tudo aquilo que houve no passado. Então já existia a ideia de livro, já existia a escrita e a ideia de se escrever para guardar para gerações futuras. Por isso que nós estudamos em uma outra matéria, na introdução bíblica, que a palavra de Deus pode vir a nós de muitas formas, por ordem direta ou por inspiração também. Deus inspira alguém que escreve sem saber que está fazendo a vontade de Deus. Outras vezes é Deus que mandou. E lembremos que temos uma passagem semelhante a essa com Jeremias, que Deus mandou Jeremias: escreve as palavras que tenho dito. E lá em Apocalipse, cuidado em questão de João, que recebeu ordem: escreve no livro e passam às igrejas. Livro já existia naquele tempo e Moisés é assim colocado para se escrever. Verso 15, mais um título de Deus. Se lá atrás nós já vimos Deus chamado o Deus que sara, aqui Moisés chama a Deus como sendo a sua bandeira.
O Senhor é minha bandeira, Jeová é a minha bandeira. E vem aquelas expressões do grego, como Jeová Rafá, Jeová Nissi e outras mais, que são expressões do hebraico, mas simplesmente isso. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor que sara. E lembremos que a palavra Senhor está entre parênteses, que na verdade seria Jeová que sara. Jeová é a minha bandeira. Entendendo por Jeová, o Deus que era, que é e que há de vir. O Deus sempre eterno, sem princípio de dias e sem final de dias. Continuando mais um pouco, entramos no capítulo 18. O registro do capítulo 18 praticamente resume-se no que envolve o sogro de Moisés, Jetro, sogro de Moisés, no outro lugar chamado também de Reuel, vem ao encontro de Moisés no deserto e lhe traz a esposa Zípora, que tinha voltado na caminhada, traz para Moisés os seus 2 filhos, ouve de Moisés tudo que Deus tinha feito por Israel, conta o verso 9 desse capítulo 18, que Jetro se alegrou do feito de Deus, entendeu verso 11, agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, Deus o sobrepujou. Deus é maior do que tudo. E diz que Jetro também apresentou a Deus ofertas, ou que nós chamaríamos também de sacrifícios, como um culto, uma adoração ao verdadeiro Deus de Israel. Na continuidade, nós vamos ver que o sogro, estando ali com Moisés, percebe que Moisés fica o dia inteiro assentado e a multidão diante dele lá. E Jetro pergunta: o que é isso que você fica fazendo? Aí eu fico atendendo o povo, cada um vem trazer as suas questões. Como Moisés sendo o único que tem a resposta, o único que estaria sendo intermediário entre o povo e Deus. É quando Jetro coloca para ele: assim você vai se sobrecarregar e também vai sobrecarregar o povo. Constitui homens que possam estar diante do povo e que assistam o povo nas suas necessidades. Nas questões difíceis, aí sim, que venham trazer para você. Eu acho interessante que existe esta colocação, e o verso 23, Jetro diz: se isto fizeres, agora o que eu quero destacar, e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Não era só um conselho, tinha que ter também a aprovação de Deus. Na verdade, Jetro pode ter sido instrumento de Deus para destacar isso na vida de Moisés. No sentido espiritual, irmãos, nós temos um mediador, e ele é suficiente. Ele não é como Moisés, que deixa todo mundo na fila o dia inteiro para falar com ele. Deus pode atender a todos simultaneamente. Isso é o sentido espiritual. Há um só Deus e um só mediador. Mas nas questões, vamos dizer, humanas, aí sim, o trabalho pode ser repartido. E quando se fala de repartir o trabalho, dentro das condições do trabalhador para atender o povo de Deus, está aqui o verso 21, quando o Jetro também diz: tu dentre todo o povo procura homens. Observe como essas coisas, irmãos, são condições que precisamos atentar no nosso dia a dia. Homens capazes, item 1, capazes, item 2, tementes a Deus, item 3, homens de verdade, e condição 4, que aborreçam a avareza.
e põe-nos sobre maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para assistir o povo. Aí nós temos líder de um grupo aqui, líder de um grupo ali, líder de um grupo maior, líder de grupos diversos, e toda a obra se segue. Entretanto, irmãos, quero destacar também um particular do verso 20. Cada um na sua posição, como tratando de 10, tratando de 100, tratando de 1000, na verdade ele é chefe de grupos, mas a cada responsável por grupos compete. Verso 20, declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Isso aqui tem que chegar ao último no povo de Deus, no povo de Israel, tomando este povo no deserto. Mas na verdade, saiu uma ordem, os líderes têm que andar nesta ordem, passando a líderes de grupos menores até chegar ao último. É o cuidado. Eu percebo muito isso entre nós, que às vezes uma palavra falada, o que recebe a palavra para passar ao grupo seguinte já muda alguma coisa. E lá no final chega uma ordem totalmente diferente. Nós não podemos alterar a ordem dada. A palavra tem que ser exata. É provérbio do povo: quem conta um conto, acrescenta um ponto, mas nas coisas de Deus, não. A palavra falada tem que chegar no último e não ser mudada pelo caminho. Às vezes, inocentemente, um líder recebe de outro líder uma expressão e passa para frente colocando a sua cor, o seu jeito de falar. Cuidado! Nós temos que transmitir a ordem em toda a sua essência, e isso passando até chegar ao último. Seria como o profeta receber de Deus uma palavra e passar à frente, já com a sua interpretação. É perigoso. Então aqui temos uma forma administrativa útil na obra de Deus. Quem tem responsabilidade, fala o que tem que ser falado, tem que ser falado. E quem recebe tem que passar à frente, receba e passe à frente exatamente como é. Se fizermos isso, não é uma benção. E observe, a ordem tem que sair e passar de um para o outro. Ninguém pode no meio do caminho dizer: o líder disse isso, quando o líder não disse nada. Que muitas vezes percebemos isso. Na linguajar do povo, alguém diz: o pastor disse, quando na verdade o pastor não disse nada. E o nome do pastor fica como selo de validade quando o pastor não disse nada. Não podemos passar uma ordem, uma coisa à frente, dando autoria em outro. Se você é líder, tem alguma coisa a falar, uma orientação a dar no meio dos seus liderados, faça, mas como sendo sua. Mas se você recebeu, transmita, mas não dê uma autoria diferente, porque se estiver dentro daquele grupo tem aquela atuação, mas saindo fora, a ideia fica como sendo do líder que esteja mais à frente, quando dele não partiu nada. Aí estamos numa atuação incorreta. Mas aí está o capítulo 19, está aparecendo somente as instruções, as ideias. Isso vai ser cumprido depois, mas por enquanto ficou para Moisés esta proposta: homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Guardemos esse particular também. Se voltarmos a analisar essa situação, lá em Atos dos Apóstolos nós temos também, quando são separados aqueles que vão ajudar os apóstolos, também há condições que a pessoa deve ter para estar trabalhando no meio da igreja. Ninguém pode tomar para si uma posição se não for chamado. E ninguém pode chamar outro sem condições para agradar, para aproveitar uma situação qualquer que exista
na vida de alguém? Não, de forma nenhuma. Talvez como comum, para retribuir um favor, é porque é parente, nada disso. Faça segundo os critérios que Deus tem colocado. Continuando o nosso estudo, chegamos ao capítulo 19, e já é o terceiro mês do povo no deserto, e é quando Deus fala com Moisés sobre uma aliança, um pacto, um concerto. E o verso 4, Deus começa a falar com Moisés, para dizer ao povo: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. E Deus não está citando aqui todos os livramentos do caminho, todos os prodígios e maravilhas. Verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, ou seja, especial, uma posse, uma propriedade especial, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, falou ao povo o que Deus exigia. Mas vamos destacar, o que é que Deus exigia? Ouvir diligentemente a sua voz e guardar o seu concerto. Ouvir e atender. Não é somente o título. A obediência e a atenção às ordens de Deus são o que colocam a cada um como sendo de Deus. Precisamos destacar isso. Não adianta dizer que sou cristão, que sou de Deus, se não obedece, se não atento para a sua palavra. Continuando, vem a resposta da parte do povo, verso 8, quando o povo diz: tudo que o Senhor tem falado, faremos. É um sim. O que Deus mandar, o que Deus falar, vamos atender e faremos. Continuando, verso 9, Deus diz a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creio eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então Deus vai aparecer ao povo. E Deus vai fazer de uma forma tal que o povo vai reconhecer sempre Moisés como mediador dele para com Deus, para que seja temido sempre. Então, da parte de Deus, Deus também, irmãos, acompanha aqueles que são constituídos nos seus diversos trabalhos. Precisamos entender isso. Deus não é só com o pastor, Deus é com cada líder, cada responsável em cada setor, em cada grupo que lidera. E por fim, Deus é com todos. E continuando, ordem de Deus, verso 10, 11, 12, diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Deus ia aparecer, ia se manifestar no monte. Observe que a ideia aqui é que Deus estaria sendo oculto por uma nuvem, essa nuvem de escuridade. A gente pensa muitas vezes o monte muito claro, né? Mas aqui fala de nuvem espessa, uma escuridade. Agora, no meio daquela escuridade em que Deus se escondeu, se ocultou, entretanto havia poder bastante. E o povo deveria se santificar. Observe a ideia, irmãos, de purificação. Lavar-se, lavar as vestes, estar preparado para o encontro com Deus. Isto aqui é básico. Precisamos aplicar isso aqui, irmãos, em tudo na nossa vida, nos relacionando com Deus. Vai buscar Deus, vai orar a Deus, vai para o culto à noite, vai ter um propósito especial com Deus, se santifique.
Como, por exemplo, para a ministração da Santa Ceia. Preparar-se, não deixar para a última hora, vem de qualquer jeito, supetão e pronto. Estou na Santa Ceia. Na verdade, requer-se, prevendo que vai ter um encontro com Deus no culto, na Santa Ceia, numa oração, numa consagração, já prepara-se antes. Santificação. Num tempo antigo, e isso vamos encontrar também em Levítico, quando chegava esta época de Santa Ceia, nas Assembleias de Deus, era semana de consagração, era tempo de santificação, era semana em que, com uma forma especial, se tomava cuidado, preparando-se para encontrar com Deus, de uma forma especial no sábado da Santa Ceia. Até relacionamento conjugal era evitado, para a pessoa estar mesmo, em todo sentido, em consagração a Deus. Alguns hoje chegam até a desprezar esses pontos e outros pontos mais, mas até em Levítico encontramos isso. Se reservar de toda forma para estar com pensamento e intenção e tudo mais voltado só para o momento que vai ter o encontro com Deus. Isso é válido, Deus aceita isso. Precisamos entender. Na verdade, irmãos, toda a nossa vida tem que ser santificação, porque vamos encontrar com Deus. Aonde? Não é só no culto. Qualquer momento o Senhor virá nas nuvens do céu. E conforme disse Salomão, em todo tempo sejam aos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Continuando, quero salientar que, entretanto, o povo não poderia chegar-se ao monte, nem tocar no monte, não podia ultrapassar o limite em torno do monte onde Deus se manifestaria, de forma nenhuma. Alguém olhando isso aqui vai dizer, então Deus é separado, Deus mantém separação entre ele e o povo. Não, é que nem todo tempo é tempo de estar assim tão próximo. Há um momento certo e as condições certas para se aproximar de Deus. Tanto que Deus prevê uma aproximação da parte de Deus. Quando no verso 13 diz, nenhuma mão tocará nele, no monte, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então há uma situação que não pode, mas no momento certo pode subir o monte. Então Deus não está totalmente separado. Há o tempo certo ou as condições certas para nos aproximarmos e chegarmos perto de Deus. Isso está previsto aqui também, nesta parte, no capítulo 19. E a descrição que temos, na continuação do capítulo 19, é que de fato, Deus aparece ao terceiro dia, verso 16, e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo de uma maneira, em grande maneira, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta, e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. O povo ficou embaixo. E Moisés subiu, entrando por aquela nuvem espessa, à presença de Deus. E vemos então agora chegando o capítulo 20, em que, com o povo todo reunido ao pé do monte, Deus falava
as suas 10 palavras, também chamados 10 mandamentos. Deus fala e o povo ouve. Então era já um contato direto. Deus falando diretamente com o povo. Não era mais Moisés falando, era Deus falando. E Deus começa a dizer, primeiro mandamento, não está numerado na Bíblia. Estamos numerando agora para destacar. Qual o primeiro mandamento? Verso 2, verso 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Ele é Deus, não tem outro. Foi Ele que fez a obra dele em nós, não foi outro. Não podemos atribuir a ninguém, mas nenhum intermediário, nenhum mediador. Quem operou em nós foi Deus. Vamos ter cuidado nisso. Nos dois sentidos, nós irmos diretamente a Deus e de ninguém achar que é o pai da fé do outro, que se não fosse ele não seria salvo. Sim, entre nós aqui, pai da fé, filho da fé, vai bem. Mas lembra que na verdade até o pai tem que conduzir esse filho ao verdadeiro pai, que é o celestial. E não ficar no orgulho de que foi ele que gerou o outro. Não, foi Deus. Usou somente como instrumento. Ele é cooperador de Deus. Não é ele que fez a conversão daquele outro. Verso 4 até verso 6 é que temos o segundo mandamento. E aí sim, as palavras de todo o mandamento são estas. Não farás para ti imagem de escultura. Item 1, não pode fazer imagem de escultura. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento. Agora, cuidado, existe uma grande denominação religiosa aí que escondeu esse mandamento, retirou esse mandamento. Falando bem claro, porque são, ou têm como costume, fazer muitas imagens de esculturas, que dizem eles, não é veneração, não é uma adoração, é como um retrato que nós estamos vendo. Tá, se você diz que não está fazendo imagem de escultura, nem é semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou na água debaixo da terra, não está transgredindo. Mas já está fazendo figura de um homem, figura de uma mulher, que depois ainda, diante dessa figura, ou escultura ou imagem, vai se encurvar. É proibido se encurvar diante dela. O que mais? É proibido servi-la também. Então não fica somente no fazer. É o fazer, é o se inclinar, é o servir. Portanto, vamos ter cuidado. Isso é mandamento sério. Não adianta alguma religião tirar isso aqui ou dizer que não adora, só venera. Mas é proibido esses 3 itens: fazer, servir, se inclinar. Continuemos. Terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Cuidado. Muita gente diz, por Deus, juro por Deus, foi Deus que me disse, foi Deus que me mostrou, foi Deus que mandou. Não use o nome do Senhor em vão. Cuidado. Às vezes alguém quer dar legitimidade a uma palavra, dizendo que é por Deus, Deus que mandou. Não transgrida o mandamento. Se Deus falou, mas se Deus não falou, já é transgressor. Continuando. Agora vemos outros mandamentos mais. Verso 8 até o verso 11. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal,
nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aí está o sábado. Observe, irmãos, que o sábado traz muita dúvida. O entendimento não é fácil, mas para quem estava debaixo da lei não tem que contender. Chegou o 7º dia, tem que guardar o 7º dia mesmo. Mas a lei é figura dos bens eternos. Tudo isso aqui tem um sentido espiritual, que não é guardar o sábado, o 7º dia, numa folhinha. E se alguém quiser guardar o sábado, está debaixo da lei, e para isso existem palavras próprias orientando quanto ao sábado que deve se guardar. Ali, por exemplo, em Gálatas, quando a palavra diz: se alguém quiser estar debaixo da lei, no caso de guardar o sábado, está obrigado a guardar toda a lei. Mas o sábado, disse Jesus, foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então precisamos entender melhor o sábado. E isso será feito num estudo à parte sobre o sábado. 5º mandamento. Vai começar o 5º mandamento, mas quero destacar que os 4 primeiros mandamentos dos 10 são diretamente para com Deus, assunto para com Deus. E agora, os outros 6 são para com o próximo. E qual é o próximo mais próximo? Naturalmente, vem o verso 12 dizendo, como 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. E é o primeiro mandamento, diz a Bíblia, com promessa. Não há próximo mais próximo do que este, porque foi eles que deram razão à nossa existência. Aí vem 6º mandamento: não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Este é o 10º mandamento. 10 mandamentos? 10 mandamentos. 4 diretamente para com Deus e 6 para com o próximo. Por isso que depois vem aquela forma resumida de falar: ama a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas está cumprindo os 4 primeiros. E amar o próximo como assim mesmo, está cumprindo os outros 6. Mas são 10 mandamentos. Agora, voltando ao assunto que eu disse, que uma certa religião tirou o mandamento. Se de 10 mandamentos tirou um, tirou o segundo, ficam quantos? Ficou 9. Mas 10 mandamentos não são 9. Pelo que, nesta certa religião, estamos falando não para acusar a religião, mas para nós estarmos atentos, não sermos transgressores, se criou um outro mandamento, porque 10 mandamentos tem que ser 10. Se tiraram um de Deus, colocaram um deles. Aí vem a palavra de Mateus 15. Aqueles que mudam as palavras de Deus, ou colocam a sua tradição em lugar dos mandamentos de Deus. E a ordem é: da palavra de Deus não pode tirar nada, nem acrescentar nada. Portanto, muitos vão atrás dos mandamentos dos homens e não percebem isso. Precisamos estar atentos. E sermos como os moradores da cidade de Bereia, que foram consultar a Bíblia para ver se o que o Paulo dizia é verdade. Muitos estão pregando, mas nós temos que estar atentos, cuidar da nossa alma e ver se aquilo que é pregado de fato está nas Escrituras, para seguirmos o que Deus falou ou está falando, e não aquilo que os homens falam e dando a colocação de que é em nome de Deus, quando na verdade não o é. Desses 10 mandamentos, muita coisa poderia dizer, mas queremos estar fazendo alguma consideração
Os mandamentos de Deus não são 10. Não é 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, 10 significa multiplicidade. Em Deus há uma multiplicidade de exigências e nós devemos cumprir a todas elas. Se alguém fala que tem que estar debaixo da lei e fala 10 mandamentos, citando de 1 a 10, sinto muito. Não é isso que Deus quer dizer. Quando ele diz 10, quer dizer a multiplicidade de suas ordens. Tanto que vamos ver daqui a pouco que Deus vai trazer muitas e muitas outras ordens além dessas 10. Aqui ficou como marca. E também há uma interrupção nas ordens de Deus que o povo se alvoroça. É o verso 21 que vai dizer: e o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás ao povo de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Deus falou com eles desde os céus. Mas volta um pouquinho atrás aí, no verso 18. Todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. É o povo que se afastou de Deus. Estava próximo, não tão próximo. Quando soasse a buzina longamente, iriam subir. Mas antes da buzina soar, se afastaram, dizendo a Moisés: fala Deus contigo e tu fala conosco. Não queremos que Deus continue falando conosco, porque senão vamos morrer. Então a voz de Deus era tão veemente que eles se sentiram impactados pela voz, pelo poder e pela ordem em si. Como deveriam ser transgressores diante de uma perfeição de Deus? Tá bom. Verso 19, temos essa expressão que nós lemos, e o 20 continua: e disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Aquela forma assustadora com que Deus se apresentou no monte é para o povo estremecer mesmo, temer a Deus e não pecar, porque se pecar, fere um Deus que é tremendo. Ou como diz em outro lugar, nosso Deus é um fogo consumidor. Está bom. E assim Moisés vai encontrar-se com Deus e receber de Deus a continuidade, como disse antes, dos seus mandamentos, dos seus estatutos, das suas palavras. Até agora 10. Mas continuando, agora observem. No verso 25, por exemplo: se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Eu acho isso aqui importante, irmãos. Muita gente quer apresentar-se a Deus com enfeite próprio. O corpo, que é o altar, é a morada de Deus. Muita gente quer fazer o seu jeito. Não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Vamos entender isso aí. Continuando. 26. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Diante de Deus, no culto a Deus, aproximando-se de Deus. Outra coisa envolvendo o serviço a Deus: todo pudor é necessário. Por Deus é exigido. Considerem isso. Muitas vezes se fala das mulheres, nossas irmãs, mas elas precisam estar atentas. É Deus quem coloca. Se alguém se veste inadequadamente e vem apresentar uma palavra, um testemunho, fazer uma obra na casa de Deus, está chamando a atenção para Deus ou para o seu corpo? Então, Deus está sendo profanado. Está sendo um instrumento de desviar os olhos e a atenção das coisas de Deus para um aspecto físico. Portanto, cabe às irmãs um cuidado especial pelo que lhe é próprio na sua natureza. Não é o pastor que exige, não. É exigência de Deus. Ele que tem que ser visto, ele que tem que chamar a atenção, ele que tem que ser admirado, e não coisa alguma, nem pessoa alguma na casa do Senhor.
pelo que também o culto deve ser simples. Vamos entender nesse altar simples que Deus exige. Muitas vezes a gente quer fazer tanto efeito no culto, luzes, fumaça ou gelo, né? Gelo seco, chamando atenção para algo que enche os olhos, enquanto na verdade o que deve vir a nós é a mensagem de Deus que entra pela mente e chega no coração. Então cuidado, Deus não está na pompa, Deus não está no pisca-pisca das luzes. A autoridade de Deus está na sua palavra, porque a palavra dele vem em nós pelo seu Espírito, e não pelas luzes, nem pelos acordes de música, não por outras coisas mais. Cuidado, vão cultuar Deus da forma certa, e não sejam os outros elementos que estejam neste culto. E assim continua, capítulo 21, uma série de mandamentos, não só no capítulo 21, como no capítulo 22, como no capítulo 23, como também no capítulo 24. Eu pergunto, são 10 os mandamentos? Vamos lendo todos esses versos, ainda que não estamos lendo todos os versos nessa nossa reunião, entretanto em casa é importante lermos. Vamos ver quantos mandamentos, dezenas, centenas de mandamentos vêm da parte de Deus. Como por exemplo, vamos ter no capítulo 21, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, ou seja, livre, de graça. Ao irmão não cabe a nós oprimir, usando dele como um servo ou quem trabalha para nós. Não. Se isso acontece momentaneamente, é um tempo, mas tem que ser livre também. Ninguém está aqui para servir ao outro, mas todos para servirem a Deus. Nós estaremos continuando com o nosso estudo, nesse capítulo 21 e em diante, numa próxima oportunidade. Vamos interromper aqui. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Querendo adquirir cópia desse estudo, ligue para a prestadora 12 3648 1818. Teremos imenso prazer em atendê-los.